Preste muita atenção agora. Se você pular essa parte, vai perder o contexto principal e não vai entender a gravidade da minha pergunta final. Não espere o canal cair para reagir. A direita precisa do seu clique agora. Inscreva-se e mande esse vídeo no Zap. E não é que numa reviravolta em relação a ontem, o Senado aprovou agora à noite o projeto que reduz as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro e que, ao fim, beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais cedo, esse texto tinha sido modificado numa comissão do Senado para limitar o alcance da lei aos atos golpistas, porque vocês devem se lembrar, a versão aprovada na Câmara acabava beneficiando também condenados por outros crimes comuns. A base governista que vinha resistindo a essa proposta, hoje evitou o debate. E a explicação veio à tona com o senador Renan Calheiros, que deixou bem claro, olha, deixar de votar esse projeto da dosimetria fazia parte de um acordo para destravar a pauta econômica de interesse do governo. E aí, de fato, destravou. Direto para Brasília, com Raquel Porto Alegre, que fala do futuro desse projeto de lei da dosimetria, que foi aprovado no Congresso, mas não está valendo, porque depende agora da canetada, da assinatura do presidente Lula. E curioso, Raquel, porque mesmo teve alteração no texto, na redação do texto, teve alteração. Então, em tese, teria que voltar, regimentalmente falando, teria que voltar para a Câmara. Mas houve uma manobra ali que mexeu no texto, mas não mexeu no mérito e aí passou. O presidente Lula tem algum prazo, Raquel, para assinar isso, para vetar ou para sancionar? O que você nos conta daí? Muito boa noite. Boa noite para você também, Aline. Boa noite a todos. Na verdade, o senador Esperidião Amin, ele utilizou uma emenda de redação. Como é uma emenda de redação, não há uma necessidade de que o texto retorne à casa anterior. Então, dentro do que prevê o regimento, ele fez essa mudança. Agora, tratando aí dessa pergunta que você acabou de me fazer, a ministra Gleisi Hoffmann, que é a ministra das Relações Institucionais, responsável pela articulação política do Palácio do Planalto com o governo, com o Congresso aqui, ela já publicou nas redes sociais que o presidente Lula vai vetar esse texto do PL da dosimetria, texto que passou hoje aqui, então, no plenário do Senado Federal, passou agora há pouco. Lembrando que esse texto também acabou sendo aprovado na Comissão de Constituição e Justiça mais cedo, com essa alteração que o senador Esperidião Amin fez, senador Esperidião Amin, que é o relator desse texto aqui no Senado Federal. Então, há também quem diga que os parlamentares da base acabaram ali não fazendo muito esforço contrário a esse texto, justamente para poder permitir ao presidente Lula esse veto integral ao PL da dosimetria, conforme já adiantou a ministra Gleisi Hoffmann, então, nas redes sociais dela. Aqui no plenário do Senado, o texto ele foi aprovado, então, por 48 votos favoráveis, 25 contrários e uma abstenção. E de manhã, na Comissão de Constituição e Justiça, o que chamou a atenção é que a base governista praticamente não apareceu ali para poder defender esse texto durante a votação na CCJ. Lá, o líder do governo tentou até apresentar ali três requerimentos, tentando pedir uma audiência pública, adiar a discussão para poder levar essa discussão para o ano que vem, mas a base não compareceu para poder fazer peso a esses requerimentos que ele apresentou durante o debate na CCJ. Resultado, o texto foi aprovado na CCJ e levado, então, para o plenário do Senado Federal. E lá no plenário do Senado, o senador Renan Calheiros acabou dizendo o seguinte, que o que havia de verdade era um grande acordo por parte do governo com a própria oposição para poder garantir, inclusive, a aprovação de um terceiro texto que foi à votação agora no plenário do Senado também, que é o texto que trata da diminuição das isenções fiscais, que o governo precisava dessa aprovação para poder liberar recursos para o orçamento do ano que vem, mais de 22 bilhões de reais. Então, havia interesse nesse sentido. O senador Jacques Wagner, que é o líder do governo aqui no Senado, negou esse tipo de acusação e disse que fez o que pôde durante a CCJ para poder tentar fazer mudanças ao texto. Só para a gente deixar claro também o que esse texto está prevendo, né? O que a proposta está prevendo. Estabelece um mecanismo para tornar mais rápida a progressão do regime de pena para quem cumpre pena por crime
crimes contra o Estado Democrático de Direito, redução de até 2/3 da pena imposta aos vândalos comuns aos ataques no 8 de janeiro de 2023 e que o crime de tentativa de golpe de Estado, com penas maiores, vai absorver o de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito em caso de condenação simultânea. Então, o que o senador Espiridião Amin fez foi justamente mudar o conteúdo da proposta no que diz respeito a limitar as penas justamente às pessoas que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, para poder evitar justamente essa questão que envolve outros condenados por outros crimes serem beneficiados também. A gente vai acompanhar o que disseram o senador Renan Calheiros durante a votação e também a senadora Tereza Cristina, que é da oposição, que acabou considerando o seguinte, que o Congresso estava fazendo era corrigir exageros que teriam sido feitos pelo Judiciário. Vamos acompanhar os dois. Como é que nós podemos fazer um acordo para votar dosimetria e dizer que é um acordo de procedimento, se até a emenda é emenda de mérito, não é de procedimento? Como, senhor presidente, nós poderíamos, essa votação é talvez a votação mais importante da minha geração. Eu estou aqui nesse Senado há 4 mandatos, esse é o meu 4º mandato. Eu nunca vi uma indignidade dessa. Eu nunca vi, às vésperas do Natal, um líder do governo querer dar de presente um peru para os golpistas que atentaram contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. O Congresso, na verdade, está corrigindo o excesso do Judiciário, quando condenou pessoas a 14, 17 anos. Gente que naquele fatídico 8 de janeiro cometeu, sim, crimes de multidão, participou de depredações. Devem ser punidos, mas não com penas tão desproporcionais. A dosimetria vem corrigir, portanto, esse exagero e libera muita gente que está condenada e presa já há anos. Oi, Aline, estamos de volta agora aqui com o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso Nacional, que acompanhou essa votação, trabalhou durante todo o dia pela tramitação tanto do texto que trata da isenção tributária, mas também articulou aí em relação ao PL da dosimetria. O que aconteceu, senador? A gente ouviu o senador Renan Calheiros no plenário dizendo que havia ali um acordo entre o governo para poder conseguir manter a aprovação da isenção tributária, da diminuição da isenção, em relação ao PL da dosimetria. Houve, de fato, isso? Aline, boa noite a todos que estão aí no estúdio, boa noite a todos que assinam e assistem a Globo News. Olha, pode ter algum colega senador aqui que respeite o senador Renan Calheiros tanto quanto eu, mais do que eu, não existe. Eu tenho profundo carinho e respeito pelo senador Renan Calheiros, mas, assim, só reiterando, o roteiro da apreciação dessa matéria já estava previsto e tinha sido, inclusive, anunciado pela imprensa várias vezes. Votado na Câmara, viria a voto aqui no Senado. Na Comissão de Constituição e Justiça, foram apresentados requerimentos de adiamento e os requerimentos de adiamento não foram apreciados, não foram aprovados. Então, na verdade, a matéria o roteiro de tramitação da matéria já estava previsto. A base de apoio ao governo, ela tanto combateu na Comissão de Constituição e Justiça, como fez um longo debate no plenário do Senado contra a matéria, rejeitando a matéria e com discursos contundentes, tão contundentes quanto que o senador Renan fez, que eu até digo que é um pronunciamento histórico, discursos contundentes de vários senadores do PT, do MDB. Então, a orientação do governo era clara. A orientação do governo era buscar rejeitar a matéria. Mas, como se sabe, tinha uma maioria já formada, que se concretizou no plenário, tanto no plenário da Comissão de Constituição e Justiça, quanto no plenário do Senado. O número não é o número que nós gostaríamos, mas nós tivemos 46, 47 votos contrários. Nós tivemos somente algo em torno de 21 votos a favor. Então, ou seja, há uma maioria expressa aqui no Congresso Nacional a favor da aprovação deste projeto
ao que pese a nossa rejeição ao seu mérito, no nosso entender, o total equívoco do ponto de vista histórico, porque isso subverte uma grande conquista que nós celebrávamos da democracia brasileira, que era o fato de punir quem tentou golpe de Estado, no sentido contrário do que aconteceu na história do Brasil até agora, e do ponto de vista do mérito mesmo. Porque, veja, se a gente faz ocasionalmente, se nós fazemos circunstancialmente, oportunisticamente, uma matéria para reduzir pena para criminoso, qualquer criminoso vai querer isso. Por isso que essa matéria vai ser objeto de veto do presidente da República. Aline. O senhor me ouve, né, senador? Boa noite. Ouço. Estou tentando ouvir com os dois fones, mas estou lhe ouvindo. Muito bem. A ministra Gleisi Hoffmann, agora há pouco, fez uma postagem confirmando que o presidente Lula vai vetar esse projeto de lei da dosimetria. Então, isso se confirma a partir do que o senhor está dizendo aí também, o que deve ser enfrentado pela base governista no Congresso Nacional, a partir desse veto, que tende a ser analisado no ano que vem pelo Congresso Nacional, e como fica a base governista dentro do Senado, depois de um dia como hoje, quando, nessa mesma postagem, a ministra fala que a condução desse tema pela liderança do governo no Senado, na CCJ, foi um erro lamentável, ou seja, foi na jugular ali do senador Jacques Wagner em especial. Como é que fica a base do governo no Senado a partir dessa tramitação de hoje, com essa reviravolta inesperada? Aline, nós aqui temos votações em que vencemos e tem votações que perdemos. Essa é uma votação que nós não tínhamos maioria na Câmara, como se concretizou pelo resultado, e acabamos não tendo maioria aqui também no plenário do Senado. Nós vamos tentar coesionar o conjunto dos colegas da base de apoio ao governo para a manutenção do veto do presidente da República, que deverá vir a ocorrer quando reiniciarmos o período legislativo, em fevereiro ou em março. Aliás, creio que deve ser mais para fim de fevereiro, para início de março. Foram 48 votos no Senado. Portanto, o custo para a derrubada do veto fica por conta da oposição. Eles terão que colocar aqui mais do que 41 votos. E nós vamos buscar dialogar com os senadores e as senadoras para que esta diferença de 8 votos recaia para menos de 41 e assim nós possamos manter o veto do presidente da República. Repito, por duas razões. Uma razão do ponto de vista da história. Não é aceitável que nós tenhamos tolerância com golpes de Estado e com quem tentou dar golpe de Estado. Com isso, ter tolerância com isso subverte o próprio artigo 1º da Constituição, que diz que nosso maior bem é o Estado Democrático de Direito. Segundo, se todo criminoso quiser que o Congresso Nacional aprove sua dosimetria, nós vamos ter um liberou geral para todo quanto tipo de criminoso. Veja o paradoxal. Aqueles que defendem a segurança pública são aqueles que vieram para cá defender redução de penas para criminosos. Agora, senador, faltou a base na CCJ. E como é que fica o papel do senador Jacques Wagner como líder do governo no Senado daqui para frente? O Wagner continua sendo nosso líder, assim, e não só continua sendo nosso líder, como tem o nosso total apoio. O Wagner se destaca por ser um líder hábil de negociação e foi por essas razões e virtudes que o presidente Lula o escolheu para ser o líder aqui no Senado. Tinha uma circunstância que na hora do debate na Comissão de Constituição e Justiça também, como vocês também cobriram, estava ocorrendo a última reunião ministerial, da qual o presidente da República pediu a presença dos líderes, né? Mas isso também não impediria a presença dos demais colegas. Nós estamos, eu acho, colocando muito peso nas costas somente do meu colega líder Jacques Wagner. A base de apoio do governo é maior, a bancada do Partido dos Trabalhadores é maior, a bancada dos demais partidos que apoiam é maior. Então, eu acho que às vezes está se exagerando um tanto na responsabilização do líder Jacques Wagner, que estava cumprindo uma responsabilidade junto com o presidente da República naquele momento. A vista foi concedida na Comissão de Constituição e Justiça, foi concedida a vista de 2 horas. Após a concessão de vistas, nós vamos registrar nossa posição no plenário e depois estávamos até ainda há pouco no debate e na disputa no plenário do Senado, como todos acompanharam. Senador Randolfo Rodrigues, líder do governo aqui Obrigado. no Congresso, eu agradeço a participação no Jornal das 10. A gente volta contigo, Aline.
Senador, muito obrigada. Sei que é uma noite movimentada no Congresso Nacional hoje, no apagar das luzes do ano legislativo, numa votação importante que está acontecendo agora, que envolve o orçamento do país para 2026. Então, agradeço demais a disposição do senhor de vir conversar conosco, acompanhado aí da nossa grande Raquel Porto Alegre. Muito obrigada, boa noite. Eu que agradeço, Aline, a você, a Raquel e a todos que estão assistindo. Agora responda aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vou ler e responder a todos. Até a próxima!